E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e esse praticamente vai ser o último vídeo do ano, tá? Até porque por causa da correria, preparação para a virada do ano e etc, tá? Então, eu já vou ficando por aqui, no caso, deixando meu feliz e próspero ano novo para você, tá? Que o próximo ano, no caso, seja de muitas realizações, de muitos ganhos, que você consiga ler os indicadores de mercado para você sempre poder acertar no que você vai fazer na sua vida, tá? Então, tudo de bom para você no próximo ano. 5 matérias para você, tá? Isso, vamos tentar encaixar 5 matérias. Só que antes de encaixar, trazer as pautas para você, eu vou trazer a carteira de investimentos aqui no caso assim, de ganhos, para você ter uma ideia de quanto rendeu, né, no caso até dezembro, no caso a carteira de proventos aqui, aquela famosa carteira previdenciária para quem quer se aposentar ganhando juros, questão de investimentos. Olha só, aqui. Então você vê que deu no último mês me rendeu, né, R$ 31 no mês. Então se levar em 10 meses, daria o que? 310. Então você vê que R$ 310 em 10 meses sem fazer esforço. Por isso que eu falo para você, dá para você fazer investimentos e você se aposentar ganhando juros? Dá, tá? Mas é aquela velha história, tem que trabalhar, tem que, no caso assim, pegar esse dinheiro, não gastar com supérfluo e investir. Tá? Dá para fazer isso? Dá. É igual a grande dica para o ano que vem. Dependendo do que o Trump falou, o que vai dar uma bombada? Bitcoin. O Bitcoin vai bombar. Japonês está falando de criptomoeda. Não, estamos falando de Bitcoin. Porque criptomoedas tem as altcoins, tem os memecoins e etc. Mas no caso do Trump, ele usou a palavra específica, Bitcoin. Tá? Então, grande provavelmente o Bitcoin vai ser a criptomoeda da vez. Então, quem quiser pagar para ver, tá? Tem que comprar agora, porque depois que os Estados Unidos começarem a fazer as reservas de Bitcoin, aí o troço vai decolar, o valor. Tá? Então agora seria o momento para as pessoas fazerem a reserva de Bitcoin. Quem quiser pegar ainda na baixa. Claro que já está na alta, pô, muito mais na alta. Tá? Mas ainda assim, em comparação com a previsão de aumento de mercado, agora está embaixo. Tá? Mas isso foi só, como é que se fala, uma dica de previsão de acordo com o que o Trump falou. Tá? Por isso que eu falo, para nós aprendermos a usar, como é que fala assim, indicadores econômicos do que vai aparecendo por aí. A pauta das 5 matérias. Trabalhadores estrangeiros que enfrentam altas taxas, no caso assim, pagando taxas nas agências de emprego. É tenso pra caramba? É tenso pra caramba. Essa matéria aqui, igual, o governo compila pacote de política para promover a economia circular. Só que essa matéria aqui é o que eu queria trazer como se fosse a pauta, no caso assim, principal. Por quê? O Japão ele vai se tornar o lixão do mundo, da parte da Ásia. E vai se tornar o lixão da Ásia. Por que disso? Ele quer... Deixa eu só ler essa parte para você. Avançaremos na legislação para promover a reciclagem de painéis solares que serão descartadas em massa no futuro e construiremos um sistema para reciclar o lixo eletrônico gerado dos países do Asian, no Japão. Então ele vai querer pegar todos os eletrônicos e reciclar isso no Japão. O que vai acontecer? O Japão vai ser um grande lixão. Já dá para você sacar que o futuro do Japão não vai ser muito bacana. Tá? Então você vê que eles vão importar muito lixão. Então sinal que, por outro lado, sinal que metais raros que vão em aparelhos eletrônicos, o Japão está com muito pouco para poder fazer isso. E está com medo de ficar ainda mais sem. Então você vê que tem vários sinais indicativos de mercado, tá? Mas nenhum deles são bons em relação ao futuro do Japão. Aí nós vamos aqui, a terceira matéria, índice de produção industrial do Japão, saiu,
taxa de desemprego e proporção efetiva de vagas de emprego aqui no Japão. Então, se você quiser saber disso tudo, vem com o tiozão aqui, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui pelas taxas de emprego dos trabalhadores estrangeiros aqui no Japão. Olha só. Dos trabalhadores estrangeiros com problemas... antes que eu esqueça... Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal e sem firula, tá certo? Só vou fazer um adendo. Para quem, como é que fala assim? Fala assim, japonês fala demais, é blá blá blá, que não sei o que e tal. Quem quiser questionar, não há problema, pode questionar, mas quando questionar, questione dando o porquê que eu tô falando demais. Me contradiga com argumentos. Não me venha falando, japonês, você fala demais. Tá? Isso aí não é argumento. Tá? Só por isso. Tá? Mas vamos lá. Dos trabalhadores estrangeiros com problemas relacionados ao trabalho no Japão, 1 a cada 5 citou altas taxas que pagaram para agências de emprego, mostrou uma pesquisa do Ministério do Trabalho do Japão. A pesquisa descobriu que 14,4% dos trabalhadores estrangeiros no Japão estão enfrentando problemas ou dificuldades no trabalho. Quem assiste o canal diariamente deve se lembrar que eu sempre falei: contrato de trabalho não garante mais serviço, principalmente agora nessa época com inflações altas. Olha aí, né? Desses, 19,6% reclamaram das altas taxas das agências e 16% disseram que não sabiam a quem pedir ajuda. Aí eu vou levantar aquela ideia. As pessoas que vêm financiadas do Brasil para cá. Olha aí. Tá? Então se engloba nisso? Pra caramba. Tá? O Ministério conduziu uma pesquisa sobre trabalhadores estrangeiros. A primeira do tipo em outubro. De outubro a novembro do ano passado. Respostas válidas dadas por 11.629 estrangeiros, trabalhadores estrangeiros, e 3.534 estabelecimentos comerciais. Entre os entrevistados individuais, 51,5%, ou maior grupo, encontraram no Japão empregos por meio de agências de empregos. Então você vê as pessoas que já estão aqui dentro também. Ou agentes em seus países ou origem ou regiões de origem. É igual no Brasil. A pessoa está no Brasil, ele é um agente, um intermediador para mandar para cá. Só que nisso ele cobra aquela taxa para te mandar para a empreiteira para cá. E nisso você já sabe que você está pagando. Então, por isso que eu quis trazer isso para você. Para você ver que não é só o brasileiro que está se lascando ou estagiário técnico. Você vê que é uma pancada de gente que está se lascando. Por isso você tem que tomar cuidado muito. Tá? Aos custos necessários para entrar no Japão, 23%, né? A maior parcela do total, disseram que pagaram entre 200 mil a 400 mil ienes de taxa. Olha que doideira. Aí você soma mais a passagem, mais não sei o que. Olha aí, quanto vai subindo, né? A pesquisa também mostrou que 13,2% gastaram 1 milhão de ienes ou mais. É tenso, né? Sobre os motivos para contratar pessoal estrangeiro, 64,8% dos estabelecimentos comerciais citaram escassez de mão de obra. E tem aquela velha história também, tem muito emprego que o próprio japonês não quer fazer. Que ele fala que é sujo, né, e etc. Então ele não quer fazer. Enquanto questionados sobre os problemas, 44,8% disseram que têm dificuldades em se comunicar com trabalhadores estrangeiros devido principalmente à sua habilidade na língua japonesa. É aquela velha história que eu sempre falei. Para quem vem para o Japão, é obrigação, tá, a pessoa saber japonês. Porque aqui é a terra deles. Não é o Japão que tem que se adaptar ao estrangeiro. O estrangeiro que tem que se adaptar ao Japão. E se a pessoa está vindo para cá, né, se ela quer vir para cá, porque ela tem a opção de não vir. Por que eu falo assim? Porque tem muita gente que vem para cá e fica falando: o Japão é isso, o Japão é aquilo, o japonês é isso, o japonês é aquilo. Mas ela tem a opção de ir para o Canadá, para a Austrália, para Portugal e para um monte de local.
mas veio para cá e fica cuspindo no prato que comeu. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque isso aqui, o governo japonês, ele não tem obrigação de dar o visto para as pessoas. A pessoa se candidatou para aquilo, o governo japonês deu autorização, beleza, quer vir? Pô, tá aí. Custa ser um pouco mais grato, não estou falando para puxar saco, porque tem muita gente ruim também, tá? Muito japonês ruim, mas tem muita gente bacana. Então, da forma que fala, generaliza pra caramba. E generalizar desse jeito é uma coisa muito errada, pelo menos penso eu, tá? Mas é aquela velha história, saber ser grato pela oportunidade dada. Você vê que tem gente que não dá valor à oportunidade que tem, né? E vida que se segue. Então vamos pular de matéria aqui. Essa daqui é bacana, tá? Então o governo está compilando um pacote de política para promover a economia, tá? Essa aqui é a economia, no caso que eu falei que o Japão vai virar o lixão do mundo, no caso da Ásia, não do mundo, da Ásia, tá? O governo elaborou um pacote de políticas para promover uma economia circular que promova a recuperação e reutilização dos recursos. E o primeiro-ministro Ishiba instou os ministros relacionados a implementá-los prontamente, considerando extremamente importante para o Japão, que depende das importações de muitos recursos. Então já sabe que com essa ideia aqui já dá para você ter uma ideia que o Japão, em caso de metais raros, está ficando sem. E está tendo dificuldade para comprar. E com isso já sabe que dependendo da corrida tecnológica vai ficar para trás. A fim de promover uma economia circular, o governo realizou uma reunião com os ministros relevantes no gabinete do primeiro-ministro e foram compilados um pacote de políticas. Além de reduzir a perda de alimentos, o plano prevê a promoção de reciclagem de fraldas usadas e de eletrodomésticos que contenham metais raros. A parte da fralda, para mim, eu não sei o que dá para ser feito, tá? Nesse ponto eu desconheço. Então, se você saber o que dá para fazer com fralda usada, com caquinhas, tá? Escreve aqui nos comentários para nós aqui, porque eu realmente desconheço. Além disso, avançaremos na legislação para promover a reciclagem de painéis solares. Isso aqui realmente já estava sendo falado durante algum tempo já. Que serão descartados em massa no futuro. E construiremos um sistema para reciclar o lixo eletrônico gerado nos países do Asia, no Japão, aumentando assim o tamanho do mercado, incluindo o objetivo de expansão. Então já dá para ter uma ideia que o Japão vai querer sair catando o lixo dos outros países. O lixo eletrônico dos outros países. Tinha necessidade de um troço desse? Pois é, né? Então, tá ficando esquisito essas políticas? Pô, tá ficando esquisito pra caramba. Só que, se a gente olhar por outro lado, sem tirar essa parte de ego, né, de soberba, não, pô, vai reciclar lixo pra quê? É sinal que o Japão tá ficando sem material. E é sinal que o Japão não tá conseguindo importar na quantidade que ele queria. Então ele precisa fazer alguma coisa para conseguir adquirir esses metais. E com isso que ele está fazendo, vai virar um grande lixão. Tá? Infelizmente, o Japão vai começar a importar lixo dos outros, né? Aí vem aquele problema, porque dependendo, não vem só lixo eletrônico, vai vir alguns outros tipos de lixos também. Tá? E o Japão é uma ilha. Então já sabe o tamanho do problema que isso vai começar a gerar. Tá? O primeiro-ministro Ishiba disse: para o nosso país, que depende de importações de muitos recursos, é aquilo que eu acabei de falar, tá? Uma economia circular que maximize a utilização de resíduos, crie valor acrescentando e conduza um novo crescimento é extremamente importante. Então instruiu os ministros relevantes a implementar prontamente o pacote de política. Então você já sabe que vai dar caca nisso. Não vai dar o que presta isso aqui. Né? Porque até eles fazer as legislações e a coisa entrar realmente nos eixos, o troço vai dar trabalho. Tá? E nisso o Japão vai começar a cobrar mais impostos para poder fazer as coisas e, não vai ter imposto que dá certo. Então,
pulamos de matéria agora. Índice de produção industrial de novembro. Tá? Do Japão você vê que praticamente já está acabando dezembro e o Japão não quis soltar. Sinal que o troço tá feio. Porque é aquilo que eu sempre falei. Aí o governo japonês sempre demonstrou. Quando a coisa é boa, ele solta no mês. Quando a coisa tá uma porcaria, 2, 3 meses de atraso. Então o governo japonês soltou de novembro aqui. Tá? Tanto que saiu até na mídia. Escuta só. 企業の生産活動を示す11月の鉱工業生産指数は2020年を100とした指数で 101.7 となり、前の月を 2.3% 下回りました。低下は3ヶ月ぶりです。業種別では15業種のうち11業種で低下し、このうち輸出向けの半導体製造装置の生産が減った生産用機械工業で 9.1%、輸出の減少に伴い、普通乗用車の生産が減ったり、小型乗用車で一部の車種が生産停止となったりした自動車工業で 4.3% それぞれ減少しました。Pois é, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então o índice de produção industrial de novembro do Japão, que mede a atividade da produção industrial, caiu pela primeira vez em 3 meses. É aquela velha história que eu sempre falei para você. Tá? Você vê que sobe 2, cai 2. Então você vê que o tamanho da malandragem. Tá? Caiu pela primeira vez em 3 meses, há um declínio na produção de equipamentos, de produção de semicondutores, automóveis e outras indústrias. Só para fazer uma atualização aqui. A fábrica da TSMC de Kumamoto começou a trabalhar. Então, daqui para frente, fiquem atentos, quem acompanha aqui a parte de ações e etc., dá uma olhada na parte da TSMC aqui no Japão, que pode ser que dê uma subida nas ações. E dependendo da situação, tá? Já fica de olho também nessa parte de Murata. Por quê? A TSMC é um concorrente a mais para Murata, aqui no Japão. Então, dependendo, pode ser que comece a já dar uma guinada na quantidade de como é que se fala? De produção em relação à concorrência. Só que o governo japonês injetou uma grana em cima da Murata. Então isso aí pode ser que segure um pouco o emprego da galera. Mas por quanto tempo? Só Deus sabe. Porque a Raptus logo logo vai entrar em como é que se fala assim? Em trabalho também. Tá? Mas continuando aqui. De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, o índice de produção industrial de novembro foi de 101,7 numa base de 100. Tá? 2,3% inferior, então caiu, tá? Ao mês anterior. Então você vê que vem caindo. Por indústria, 11 das 15 indústrias registraram um declínio, incluindo 9,1% na indústria de máquinas de produção. Então você vê que as fábricas não estão investindo em, como é que fala assim, na parte de investimento de capital. Então você vê que são poucas as fábricas. Para cair 9,1% é tenso pra caramba. Tá? Devido a uma diminuição na produção de equipamentos para a fabricação de semicondutores para exportação. Porque é aquilo que eu sempre venho falando. Né? Dependendo, tem que se tomar cuidado com a saturação, no caso, o excesso de produção. Como aconteceu já com a China em relação a painéis solares. A China ela fabricou tanto painel solar que ela mesma canibalizou o próprio comércio dela. Só para vocês terem uma ideia, quando a China começou a correr atrás desse nosso, da parte do painel solar, estava em mais de $100 o painel. Hoje está custando uma média de 50 e alguma coisa. Então você vê que o preço do painel solar caiu pela metade. Por quê? Muitas fábricas né, oferecendo o mesmo produto. E nisso o que aconteceu? A ideia da oferta e demanda. E nisso lascou a economia da China mais uma vez. Tá? Então é tenso pra caramba, sim. E como a China consegue inundar o mercado com muitos painéis solares, isso afeta o resto do mundo também. Então outras fábricas de painéis solares do mundo, no resto do mundo, são afetadas. Então já dá para você ter uma ideia que a falta de equilíbrio na produção, quebra todo mundo.
né? Mas continuando aqui. E uma diminuição na produção de automóveis de passageiros normais, devido a uma diminuição nas exportações. Então, está vendo que a parte da indústria automotiva do Japão também caiu. Tá? Na parte, né, na indústria automobilística, onde a produção de alguns automóveis pequenos de passageiros foram interrompidas, as vendas diminuíram 4,3%. Então você vê que a parte automobilística do Japão está caindo. Por isso que eu já vim avisando há algum tempo. Por isso que eu já venho falando. Quer saber notícia do Japão sem firula? Se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali. Quem puder compartilhar o vídeo, melhor. Eu já vim avisando, quem puder trocar de serviço, sair dessa parte automobilística, tá ficando, como é que fala assim, muito instável. Diferentemente de anos atrás. Então você vê que a coisa está ficando mais complicada. E agora com o Trump, só Deus sabe o que vai dar. Em relação às perspectivas futuras, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria disse: gostaríamos de ficar atentos às tendências nas economias estrangeiras, incluindo os dos Estados Unidos, que é um grande destino de exportação e onde foi estabelecida uma nova administração. Você viu que ele não falou do Trump, mas uma nova administração. E o Trump já falou que dependendo ele vai taxar o Japão em 20%. E meter 20% de taxa de exportação para o Japão, vai quebrar as pernas. Como é que fala assim, muitos americanos não vão comprar um carro com 20% de taxa a mais. E aí? Por isso que eu falo que as pessoas têm que tomar muito cuidado daqui para frente. Tá? Vamos lá. Taxa de emprego em novembro foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Então quem acompanha o canal deve se lembrar que ficou em 2,5% mês passado. Sinal que a economia do Japão está estagnada. Está travada, mas já tem muito tempo que isso está travado. Quem acompanha o canal deve se lembrar que isso aqui está parecendo um grande déjà vu, ou déjà vu, tá? Dependendo da pronúncia da pessoa ali. Que o troço está indo assim, está totalmente paradaço, né? Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, a taxa de desemprego nacional do mês passado foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Então você vê que outubro foi 2,5%, Japão, né, novembro 2,5% também. Segundo o Ministério de Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas no mês passado foi de 68,14 milhões, com um aumento de 340 mil em face ao mesmo mês do ano passado, e um aumento por 28 meses consecutivos. Você vê que eles falam que já tem 28 meses de aumentos de empregos, mas nunca melhora. Não faz sentido. Se fosse 28 meses realmente consecutivos de aumentos, não estaria a 2,5%. Está estagnado desde o mês passado. Mas eles falam, não, está crescendo. E destes, 31,1 milhões são mulheres. Um número recorde. E eu também não sei por que eles insistem em dividir mulheres e homens. Tá? Então você vê que eles enaltecem. As mulheres estão entrando no mercado. Pô, mulher é um ser humano comum. Pra que ficar enaltecendo um troço desse? Então já dá para você ter uma ideia de quão, entre aspas, eu sei muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora, quão machista é como é que fala assim, a mentalidade do japonês. Por que disso? Agora eu vou salientar. Porque o japonês sempre teve aquela ideia. O homem provém, a mulher dentro de casa, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Sempre teve esse modelo. Tá? Então agora com essa mudança desse modelo, você vê que eles estão, como é que fala assim, tentando arrancar dinheiro de tudo quanto é lado e mudando, e nisso eles vão, como é que se fala assim, exaltando as coisas. Só que eles já obrigaram as mulheres a voltarem a trabalhar e os idosos a voltarem a trabalhar. Então da onde dá para tirar dinheiro? Não tem mais da onde tirar dinheiro. Aí é que está o grande problema. Se eles continuarem aumentando os gastos do jeito que eles estão fazendo, você já sabe que o Japão vai
vai cair em relação do grupo do 7, só vai continuar decaindo, tá? Na classificação mundial. A coisa vai ficar tensa pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. Por outro lado, o número de desempregados no mês passado foi de 1,64 milhões, com uma diminuição de 50 mil em face ao mesmo mês do ano passado, marcando o quarto mês consecutivo de diminuição. Pô, isso é bacana? É bacana. Mas não faz muito sentido porque o número continua em 2,5. E aí? Né? Então deveria ter dado uma oscilada nesse gráfico, mas não. Então você vê que tem alguma coisa estranha aí. Tá? Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, se manteve inalterada em relação ao mesmo mês do mês anterior, com 2,5%. O Ministério das Administrações Internas e Comunicações afirmou: à medida que o número de pessoas empregadas está aumentando, pode-se dizer que o mercado de trabalho global está a expandir-se e reconhecemos que a situação do emprego não é ruim. E acabou. Então você vê que eles falam, não dizem nada. Tá? Só que, será que isso é realidade? Vamos ver aqui com a proporção efetiva de número de vagas. Tanto que isso aqui saiu na mídia também, olha só. 厚生労働省によりますと、仕事を求めている人一人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は、先月全国平均で 1.25 倍となり、前の月と同じ水準でした。都道府県別の有効求人倍率を就業地別で見ると、最も高いのは福井県で 1.91 倍、次いで山口県が 1.66 倍、香川県が 1.62 倍となりました。Tá bom, né? Porque aqui você vê que eles não tem muito o que falar, que já estão falando dos estados que tem mais empregos e menos empregos. Mas vamos lá. O rácio efetivo das vagas de emprego em novembro foi de 1,25 vezes, em média, em todo o Japão. O mesmo nível do mês anterior. Então você vê que não mudou também. Até aí, nesse ponto, se um não muda, o outro também não deveria mudar. Tá? Então, continuando aqui. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar declarou: devido a um impacto na reforma do estilo de trabalho... Opa, só uma pergunta, só um minuto. Há um movimento de aumento da vaga de indústria de transportes. Mas devido ao impacto de altos preços, há um aumento na vaga da indústria de construção e há um movimento na redução das vagas na indústria de transformação. E esse é o grande problema, porque a maioria dos brasileiros trabalham na indústria da transformação. Então você vê que aumentou vagas na parte de transporte e construção civil. Só que na parte das indústrias, das fábricas, onde os grandes brasileiros, a maioria dos brasileiros trabalham, diminuiu as vagas. Por isso que no vídeo, alguns vídeos para trás eu havia falado: quem puder, não troca de emprego agora, porque agora não é um momento muito bacana. E você vê que o próprio relatório do governo não me deixa mentir. Olha aí. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão, a relação efetiva de vagas por candidato indica que o número de vagas por pessoa na procura foi de 1,25 vezes na média nacional. O mesmo nível do mês anterior. Só que o grande problema disso aqui é que em cima desses números tem aqueles empregos especializados. E se você fizer o cálculo de empregos especializados vezes empregos genéricos, esse número de vagas cai muito. Dependendo da situação, não chega a uma vaga para uma pessoa. Aí que tá, no caso do emprego genérico, tá? No caso do emprego normal, ali sim, especializado, chega a 1 para 1. Mas dependendo do genérico, não chega a 1 para 1. Então tem que tomar muito cuidado, tá, nessa parte. Observando a proporção efetiva de vagas de emprego por candidato, por estado, Fukui continua em primeiro lugar,
com a proporção mais alta de 1,91 vezes. Em seguida, pela província de Yamaguchi, com 1,66 vezes, e Kagawa com 1,62 vezes. Então é muito mais fácil para as pessoas encontrarem emprego nesses locais. Então, caso você não queira mais trabalhar por empreiteira, queira tentar se aventurar a procurar emprego na Hello Work, virar um Seixain aí, alguma coisa, trabalhar direto nas empresas, Fukui, né, Yamaguchi e Kagawa são grandes portas de oportunidade. Tá? Em contrapartida, as taxas mais baixas do Japão para procura de emprego são Hokkaido, com 1,05 vezes, Osaka com 1,07 vezes e Fukuoka com 1,08 vezes. Então, porque nesses locais, se você tirar o trabalho, como é que se fala assim, especializado e o trabalho genérico, com certeza tem muito menos vagas de 1 para 1. Tá faltando vaga na parte do emprego genérico ali. Tá dependendo da região da pessoa. Aí entra aquela ideia. Se você não sabe falar japonês, não sabe falar Nihongo, a concorrência é muito maior. Aí você vai se lascar. Tá? Porque a quantidade de vagas é bem menor. Então as pessoas que dependendo não sabem falar japonês, para procurar emprego nessas regiões devem sofrer um pouco mais. Tá? Então é legal para você que vem, como é que se fala, financiado do Brasil para cá, para o Japão, esses locais não é bom. Tá? Então, para você que assiste os vídeos aqui do canal e tá querendo vir financiado do Brasil para cá, fuja desses locais, se você puder. A mesma coisa, intercambistas. Tem muito intercambista que vem para o Japão, depois ele começa a procurar emprego. Mas você vê que são esses locais que têm baixa taxa de emprego. Então, para um intercambista achar uma vaga de emprego que vai, como é que fala assim, se adequar a ele, a chance é bem mais baixa. Então é melhor ir para uns locais que a chance é bem maior. Analisando as novas vagas de emprego por indústria, né, a face ao mesmo do ano passado, verifica-se que um aumento de 2% na indústria dos transportes e correios, o que bate com o relatório passado ali. Tá? E um aumento de 0,9%, né, no comércio grossista e varejista. Então você vê que na parte do varejo deu uma melhorada, porque da outra vez estava ruim. Quem assistiu o vídeo aqui do canal deve se lembrar. Tá? Quem prestou atenção, isso deu uma melhoradinha. Por outro lado, registrou um decréscimo, caiu 12,2% na indústria, no caso do alojamento, no caso são hotéis, ryokans, né? Indústria alimentícia, no caso são bares, izakayas, bentoyas, etc. E caiu 6,4% na indústria da educação e apoio à aprendizagem. Olha aí. Então você vê que agora, final do ano, isso vai dar uma subida. Né? Mas você vê que não tá legal. Por isso que eu falo para você assim, tem que dar uma estudada, como é que se diz. Porque senão vai começar a bater cabeça aqui no Japão, dependendo da situação. Tá? E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: a indústria dos transportes, que foi afetada pela reforma do estilo de trabalho, desde o limite para as horas extras que começou em abril, está aumentando as vagas de emprego. As matérias-primas também estão aumentando devido ao aumento dos preços. Sim. Então você já viu que o dólar alto e etc. tá batendo nas commodities, está dando problema? Pra caramba. Tá. Os custos estão aumentando e há medidas para reduzir vagas de emprego. Por isso, precisamos estar atentos às tendências futuras. Então você vê que o próprio Ministério do Trabalho está falando. Os custos estão aumentando e há medidas para reduzir as vagas de emprego. Por isso, precisamos estar atentos às medidas futuras. Você vê que o Ministério do Trabalho do Japão está falando, está diminuindo vaga de emprego. Mas você vê que a Administração Interna e Comunicação do Japão, aquela que tem que fazer aquele puta lobby, está falando que está tendo vaga, que subiu o emprego no Japão. Aí eu falo para você, em quem você acredita? No Ministério que quer fazer lobby ou no Ministério do Trabalho do Japão? Aí vai ficar a seu cargo querer acreditar.
Mas porque um fala que subiu, o outro fala que está caindo. Tá? Então é complicado pra caramba. Porque deveria ter uma sinergia entre os ministérios para poder soltar os relatórios? Sim, mas existe essa sinergia? Não. Então cada um escreve o que quer. Aí nessa hora você vai acreditar em quê? Ou em qual realidade? Tá? E nesse ponto é meio complicado pra caramba. Tá? Vou colocar mais uma matéria aqui. Nós estamos com tempo aqui, eu vou colocar. Eu poderia colocar, quer ver? Vamos ver aqui. Eu vou colocar essa, da taxa de juros, tá? Aqui do Japão. De longo prazo. Olha só. 27日の債券市場では、日本の長期金利の代表的な指標となっている10年ものの国債利回りが 1.11% まで上昇しました。2011年7月以来、およそ13年ぶりの高い水準です。 Tá bom, né? Não para não dar problema. Por que eu quis trazer isso aqui como bônus? Porque para você que pretende investir aqui no Japão, nos títulos do governo japonês, olha só. O mercado obrigacionista, no caso, o que o governo tem que pagar, tá? O rendimento de títulos públicos de 10 anos, aqui do Japão, um indicador representativo da taxa de juros de longo prazo do Japão subiu 1,11%. Esse foi o nível mais elevado em cerca de 13 anos, desde julho de 2011. E as taxas de juros de longo prazo também subiram, uma vez que os investidores acreditaram que outra subida da taxa por parte do Banco do Japão será iminente. Não, o Ueda ele falou que ele vai fazer esse aumento, só que ele não sabe quando que ele vai fazer. Porque uma hora ele fala que ele vai esperar os aumentos salariais da primavera. Outra hora ele fala que ele vai ver os indicadores do governo Trump. Então cada hora ele joga para um lado. Mas ele já falou que ele vai fazer. Então em algum momento ele pode ser que ele faça. Então já tem economistas fazendo prospecto para janeiro. Tem economistas fazendo prospecto para depois do governo Trump ele tomar posse ali e ver como é que vai fazer. Então tem que se tomar cuidado? Sim. Eu tô acreditando, tá, do que eu já vi, que o Ueda, ele vai fazer esse aumento de juros depois, tá, que o Trump entrar no poder. Mas é aquela velha história, né? Só Deus sabe. Mas continuando aqui. Só que esse aumento na taxa de juros não é o banco ali que deu, tá? Foi forçação de mercado. É o famoso marcação de mercado. E é nisso que, com essa marcação de mercado, que dependendo no Brasil ali, a taxa com o Tesouro Direto, dá para as pessoas ganharem uma grana. Tá. Só que tem que ficar bem atento, para não pagar, ter que pagar, por exemplo, 22% de imposto de renda. Porque dependendo, a pessoa vai ter uma margem boa de lucro, mas pagando um IR grande desse jeito, vai comer uma boa parte do lucro. Aí é burrice, dependendo é burrice, né? Só vai ter gasto, desgaste ali para pouca lucratividade. Então dependendo, deixa rolar um certo tempo a mais, antes de usar a marcação ao mercado. Mas continuando aqui. A taxa de juros a longo prazo sobe quando os títulos do governo são vendidos. E os seus... Né, quando a taxa de juros a longo prazo sobem quando os títulos do governo estão sendo vendidos. Tá? Aí nisso, seus preços caem. Então você vê que quem acompanha o vídeo, como é que fala assim? Acho que o vídeo anterior, acho que era o anterior, que eu estava falando, os investidores estão saindo do Japão. Então você vê que os investidores estão vendendo os títulos. Por isso que está subindo, porque estão saindo fora. Porque o Ueda, ele especula tanto que ninguém já consegue fazer prevenção. Como é que fala assim? Ter uma ideia de quando isso realmente vai acontecer. E nisso, para quem faz trade, é horrível. Então ele fica tão, como é que fala assim? Tão viajando na maionese que ele
prefere sair fora, em vez de ficar correndo risco de ficar com o dinheiro parado. Porque quem faz trade quer circular o dinheiro rápido. Diferentemente do meu caso, que é para carteira de previdenciária. Então, no meu caso, eu nem esquento. Mas no caso, quem faz trade quer girar o dinheiro o mais rápido possível. E esse tipo de coisa que o EDA faz é horrível. Deixa o mercado totalmente, como é que se fala? Sem saber o que fazer. Aí é a hora que entra a famosa especulação que consegue derrubar as bolsas. Mas continuando aqui. No mercado obrigacionista, a venda de títulos do governo japonês intensificou-se à tarde. E o rendimento dos títulos do governo de 10 anos, que é um indicador representativo das taxas de juros a longo prazo, subiu para 1,11%. Esse é o nível mais alto em aproximadamente 13 anos, desde 22 de julho de 2011. Então você já sabe o que? Os investidores não estão botando fé no Japão. Que o Japão vai conseguir melhorar, que o Japão vai conseguir, como é que faz assim? Cobrir as suas obrigações. O que é cobrir suas obrigações? No caso, assim, é o mercado obrigacionista. Conseguir pagar as suas dívidas. Porque o Japão não está sabendo de onde mais tirar dinheiro. Um grande exemplo que está acontecendo também. Por que você acha que no Brasil está subindo o dólar da forma que está subindo? Por causa disso. O mercado não está tendo fé que o governo vai conseguir cumprir essa parte, assim, para fazer esse pagamento dessa parte obrigacionista dele. Então nisso vai dar problema, dependendo da... Então, por essa falta de fé que os investidores estão saindo do Brasil também. E nisso, o que é? Sobe. Né? Sobe o dólar lá. Por quê? Estão comprando dólar. Né? Então, quanto mais dólar eles comprarem, mais, como é que fala assim, vai ter aquela falta de dólar no mercado e dá aquela ideia de oferta e demanda. E por isso que o Banco Central brasileiro ele está injetando dólar no mercado. Porque os investidores compram o dólar, sai fora, o dólar sobe o preço. Aí o governo brasileiro vai lá e injeta dólar no mercado, ele cai. Porque começa a dar excesso de dólar, aí cai. Aí começam os investidores a sair cada vez mais e sobe. Por isso que está nessa oscilação. Por causa do quê? Medo. Simplesmente. É a mesma coisa que está acontecendo agora também no Brasil. No mercado de renda variável vezes renda fixa. O mercado de renda variável agora está derretendo. Por causa das altas taxas Selic. E com essa derretida, os investidores... eles estão indo para renda fixa, para comprar tesouro direto, que está pagando bem para caramba, etc. Né? E por isso que está dando essa oscilação. Só que os investidores esquecem que na parte das ações, você não ganha só com os proventos, você ganha com a valorização também como é que se fala assim, da ação ou do fundo imobiliário ali. Você ganha duas vezes em relação a uma só da renda variável. Mas isso vai depender do quê? Da educação financeira da pessoa, do medo da pessoa, etc. Né? Isso vai de cada um. Né? Então não tem como falar assim, ó, façam isso ou façam aquilo. Mas é por isso que está dando essa sacudida no mercado brasileiro. Por isso que eu falei em alguns vídeos. Quem não entrou na renda variável, agora é o melhor momento dos últimos anos para poder entrar na renda variável. Porque está pegando com preços muito baixos. Tá? E já tem alguns fundos imobiliários, principalmente dependendo do Fiagro, ele está voltando a subir. Ele está ganhando potência. Tá? Que eu venho acompanhando minha carteira, eu estou vendo alguns Fiagros que eu tenho ganhar potência. Está voltando a valorizar. Só que ele deu uma queda, uma derretida muito boa. Então quem conseguiu comprar ali, comprou com preços muito baixos. Aproveitou a oportunidade. Né? Por isso que esse momento de renda variável, o próprio nome já fala, variável. Então uma hora ele vai subir, uma hora ele vai descer. Só que é para sempre isso? Não. Na hora que cai, uma hora ele vai voltar a subir. Se a pessoa não esquentar a cabeça, ela vai subir. Aqueles que entram em desespero, geralmente compram na alta, com a euforia do mercado, quando cai ele vende.
E tem que fazer o contrário. Porque na hora que vende na baixa, ele perdeu dinheiro. É doideira, pô, é doideira. Por isso que eu falo que às vezes dá um problema cognitivo nas pessoas, que eles fazem o que ao contrário do que deveria fazer. E isso é ruim, pô, pra caramba. Ele perde de várias formas, né? Mas continuando aqui, a subida na taxa de juros, né, de longo prazo foi desencadeada pelas principais opiniões do Banco do Japão na reunião de política monetária da semana passada, né, nas quais várias pessoas expressaram a opinião de que era um bom momento para aumentar ainda mais as taxas de juros. E os investidores acreditavam que o Japão aumentaria em breve as taxas de juros. E as taxas de juros de longo prazo também subirão. Você viu que é uma grande especulação. Tá? Uma fonte do mercado disse: como os preços das ações estavam fortes, com a média das ações Nikkei se recuperando para o nível de 40 mil ienes, houve alguns movimentos para vender os títulos do governo e comprar ações. Então você vê que as pessoas estão saindo fora do governo, indo para as ações. É a mesma coisa que eu acabei de falar, só que em relação ao mercado brasileiro. Ali, tá? Essa diferença de renda fixa com renda variável. Gente saindo da parte das ações para comprar tesouro direto. Né? Só que aqui fez o contrário. Saiu, né? Usou a marcação a mercado ali, saiu dos títulos do governo e foram comprar ações. Só que aí o que aconteceu? Se recuperando ao nível de 40 mil ienes. Então está comprando na alta. E é isso que não pode fazer, comprar na alta. Tem que comprar na baixa e vender na alta. Só que as pessoas fazem o contrário. Compra na alta, vende na baixa. Aí, não tem o que fazer. Tá? Bom, eu não vou colocar outra matéria, até poderia colocar uma. Tinha uma aqui que é bem bacana. Tá? Cadê aqui? Que é o Japão? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Como é o último vídeo do ano, vamos tentar dar uma apertada aqui, mas cadê o raio da matéria? Que o Japão ele conseguiu fazer um colírio, tá? Para inibir o aumento da miopia. Pô, isso é bacana? Pô, pra caramba, né? Como é que se fala? Tá aqui. Essa daqui tá bônus 2. Olha só. 近視の進行を抑える国内で初めての目薬について、厚生労働省は27日、製造販売を正式に承認しました。承認されたのは、大阪の製薬会社三天製薬が開発した目薬、アトロピン硫酸塩水和物です。近視の進行を抑える目薬が承認されたのは、国内では初めてです。Olha aí, vamos lá, né? Então isso aqui só para dar uma resumida aqui rápida, para poder encaixar aqui como segundo bônus. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar aprovou oficialmente a fabricação e venda do primeiro colírio do Japão que suprime a progressão de miopia. E espera-se que no futuro sejam prescritos em instituições médicas. O medicamento é aprovado é o sulfato de atropina hidratado, que é um colírio desenvolvido pela Santen Pharmaceutical, uma empresa farmacêutica de Osaka. E geralmente a Santen ela faz esse tipo de colírio aqui. Tá? Eu gosto muito desse colírio. Tá? Então você vê que eu já uso os produtos da Santen. Em muitos casos a miopia progride à medida que o globo ocular se estende para frente e para trás à medida que o corpo vai desenvolvendo, né? Dificultando o foco da retina. Em um ensaio clínico realizado com crianças com miopia em desenvolvimento ligeira a moderada, o grupo recebeu o colírio que apresentou uma progressão mais lenta da miopia e menos alongamento dos globos oculares do que aqueles que não receberam. O Comitê de Especialistas do Ministério da Saúde do Japão, realizado esse mês, aprovou, né, a fabricação e venda nacionais. É a primeira vez que no Japão são aprovados colírios para retardar a progressão da miopia. Até agora, colírios com ingredientes semelhantes foram aprovados no exterior, foram importados por médicos de algumas instituições médicas, mas espera que sejam prescritos por instituições médicas o produto interno. Tá?
Segundo a empresa, esses colírios não são cobertos pelo seguro médico público e você deverá pagar o valor total. Então já sabe que o Chacai ali não vai, né, ou o Cocumim não vai cobrir isso aí, tá? Mas é uma coisa bacana, pô, bacana, para retardar, como é que se fala assim, a progressão da miopia, tá? Então fica como bônus 2. Então por enquanto já não tem grandes atualizações, tá? Tem algumas matérias mais antigas que ficaram para trás que eu posso pensar em gravar, tá? Mas não é certeza. Por quê? Porque oficialmente para esse ano, esse daqui é o último vídeo desse ano, tá certo? Então tenha um feliz e próspero ano novo, tá? Procure fazer coisas para você aumentar a sua renda, para você sempre ter um tempo a mais para sua família e não deixar as dificuldades que batem à porta diminuírem, como eu disse assim, a sua vontade de viver. Porque tem muita gente que sabe que dependendo do que acontece, ele pratica suí. Aí não é legal, tá? Não posso falar a palavra porque dá problema. Mas tome cuidado, tá? Então procure. Por isso que eu já trouxe certas informações para você o quê? Já ir vendo o que vai acontecer o ano que vem. Para você já ir se preparando, tá? Para ter uma melhor virada de ano possível e início de ano possível. Tá? E não esmoreça, pelo amor de Deus. Tá? Às vezes a situação fica ruim, o calo aperta, a coisa, como é que se fala assim, azeda, sim, mas é tudo temporário. Todo mundo na vida tem seus altos e baixos. Eu, como eu tenho meus altos e baixos, você tem o seu. Tá? Mas não esmoreça. Tá? Que tudo é temporário. Tá certo? E mais uma vez, meu feliz ano novo para você. Tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!